Fala, moçada bruta que acompanha meu canal aí, tudo bem com vocês? Pessoal, vou dar continuidade aqui hoje falando sobre a fisiologia celular, tá? Nós vamos dar continuidade. Se você não assistiu a aula anterior, tá disponível aí, tá? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco hoje de algumas características básicas da célula, né? Lembrando que esse conteúdo, se você quiser aprofundar nele, existem várias aulas de biologia, né? Que existe uma ênfase maior. Então aqui é só uma pincelada mesmo, que são pré-requisitos para a gente poder entender alguns processos que nós veremos aí adiante, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a membrana celular, tá? A membrana celular, pessoal, como nós sabemos, ela é também chamada de membrana plasmática, né? Então a nossa célula, ela é protegida, né, as suas organelas, por uma parede, tá? Essa parede é uma membrana, tá? Chamada membrana celular. Essa membrana, as principais características que nós podemos falar dela é que ela é uma estrutura formada por uma bicamada lipídica, ou seja, duas paredes, né, de lipídios que são organizados, tá? Os principais lipídios que nós temos ali é o colesterol e o fosfolipídio, né, que vai representar aí aproximadamente 2% aí do conteúdo celular. A membrana plasmática, ela também apresenta-se na sua parede ali, como vocês podem visualizar, né? Apresenta algumas proteínas, tá? E a gente vai ver depois os tipos de proteínas aí que existem aqui, tá? Também nós temos ali algumas glicoproteínas, né? E também nós temos conexões, né? Principalmente antígenos, né? Que vão estar antígenos ligantes que vão estar tendo contato com estruturas aí extracelulares, né? A membrana plasmática, pessoal, ela tem como característica essas estruturas na membrana, para quê? Para ela poder ter esse processo de comunicação. Então, por exemplo, para entrar uma substância que é importante para a célula, ela tem que atravessar essa bicamada lipídica. E aí, para que ela consiga atravessar essa bicamada lipídica, tem que ter portas, né? A grosso modo falando, seria assim, tá? Então, essas proteínas, esses canais, né, enzimas, receptores, marcadores de identidade, né, proteínas de ligação, são estruturas que vão favorecer essa comunicação da célula com o meio, né? E isso, lógico, não apenas de fora para dentro, mas também substâncias que estejam dentro e, e tenha que sair, beleza? Isso dá para a membrana celular uma característica muito importante de seletividade, ou seja, nós podemos dizer que a membrana celular ela é altamente seletiva, ou seja, ela seleciona aquilo que pode e aquilo que não pode entrar. Tá? Isso faz com que nós tenhamos essa característica aí graças a toda a sua maquinária, toda a sua organização. Tá? A função básica da membrana, né, obviamente é a proteção da célula, né, porque a célula ela no seu interior tem um núcleo e as organelas, né, então tem que ser protegido. Também tem por função o contato com outras células, né, células próximas ou células que venham em deslocamento para se aproximar dessa célula, né? E como eu disse para vocês, ela consegue controlar aquilo que entra e aquilo que sai, a entrada e a saída dessas substâncias, beleza? Então essa aqui é a membrana celular. Toda célula, né? Toda célula ela possui uma membrana celular. Essa membrana celular ela é permeável quando ela aceita que alguma estrutura consiga entrar. Por exemplo, o sódio, quando a membrana se torna permeável, ele consegue adentrar o interior e a passagem dele é por proteínas de canais. Então tem proteínas de canais de sódio que vai possibilitar essa entrada, né? Estou dando um exemplo, tá? Peço desculpas aí que eu estou meio engripado. Meio não estou engripado mesmo, né, por inteiro. Mas vamos continuar aí. Os retículos, tá, pessoal? Nós temos aí dois tipos de retículos, tá? O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? Então,
vamos falar um pouquinho sobre o retículo endoplasmático liso. Pessoal, os retículos nada mais é que tubos ou sacos, né, achatados ali. Então, se você observar aqui na imagem, você vai ver o tubinho, né? Tubinho aqui, ó, que deveria ser assim, mas ele foi achatado, então ele ficou menor, né? Esses retículos, pessoal, eles são, né, conceituados como organelas, ou seja, como uma parte da célula, tá? Então é uma estrutura e uma organela que é organizada e tem por função contribuição, né, funcional aí. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a contribuição do liso, né? Essa palavra, pessoal, endo, dentro, né, plasmático, ou seja, está ali imerso ao plasma. E liso é porque ele não tem, né, nenhum grânulo, então ele é liso de grânulo, tá? Esse retículo endoplasmático liso, basicamente, pessoal, ele fica localizado mais à margem, né, mais fora, né, do centro da célula, onde fica o núcleo normalmente, tá? E esse cara, que é também chamado de retículo endoplasmático agranular, ou seja, sem grânulo, por isso que tem o nome liso, ele não possui o ribossomos, que são essas bolinhas aí que vocês estão visualizando aqui, tá? Por isso que ele é chamado liso, por não ter ribossomos. Se nós fôssemos citar algumas funções, para que o retículo endoplasmático liso está ali, pessoal? Esse cara, ele faz a síntese de ácidos graxos, tá? Que é um tipo de gordura, tá? E esteroides também. Ele tem por função também a inativação, né? Ou a desintoxicação celular. Então ele consegue inativar algumas substâncias que sejam liberadas por outras organelas ou que venham adentrar a célula, tá? E também tem por função a retirada, né, do fosfato, né? Esse fosfato ele é importante ali para o processo de respiração celular, né? Então ele consegue aí, ela consegue atuar nessa retirada do fosfato ali para essa utilização, tá? Tem por função também armazenamento, né, e liberação do cálcio, né, nos músculos, ou seja, naquelas células celulares, né, como os cardiomiócitos, né, os miócitos, né, células musculares, né, ele vai participar desse processo aí para liberação do cálcio, né, lembrando que o cálcio é utilizado ali no processo de contração celular, beleza? Então, algumas informações simples e básicas aí, aqui uma imagem mostrando algumas vesículas aí, né, do retículo endoplasmático liso. E vamos falar um pouquinho também sobre o retículo endoplasmático granuloso, tá? O nome também, essa palavra, pessoal, retículo, ela vem de redes, né, ou seja, uma ligação ali, tá? E endo, dentro, né, e plasmático, ou seja, no meio do citosol ali, né, no interior da célula. E rugoso ou granuloso é referente, pessoal, à presença na sua estrutura, na sua superfície, principalmente, do cara chamado ribossomos, tá? Então, o ribossomos, ele é o grânulo que forma, né, que é formado lá no nucleolo e que ele também se ocupa na parede aí do retículo endoplasmático, tá? Rugoso, beleza? Esse cara ele está localizado principalmente ali na parte mais central da célula, ou seja, bem próximo ao núcleo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o núcleo está aqui, né? E ele está na sua margem, né? Na sua proximidade. O ribossomo é produzido aqui dentro e ele desloca para o meio extracelular aqui, né? E uma quantidade dele também se fixa aqui ao retículo endoplasmático granuloso, né? Para juntos produzir algumas substâncias aí. Bebendo água aqui. Então vamos lá, pessoal. O retículo endoplasmático, ele também, como eu falei anteriormente, ele tem aquela forma de tubos ou sacos achatados ali, tá? Nós podemos citar algumas funções dele, tá? Principalmente, ele possui também
participa do processo de produção de glicoproteínas, tá? Também de fosfolipídios. Ele também participa aí do processo aí de manutenção de algumas organelas, né? Também da membrana plasmática e de substâncias aí que sejam exocitadas, tá? É um tipo de organela importantíssimo para o nosso corpo aí, né? Que atua junto aí com as demais aí para manutenção celular, tá? Aqui uma imagem mostrando a parede ali do retículo, né? A gente consegue ver, ó, né, essas bolinhas pretas aqui que são retículo endoplasmático. Beleza? Os ribossomos, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre os ribossomos. Os ribossomos, eles são estruturas, né? Que são produzidas, né? São sintetizadas lá no nucleolo do núcleo, né? Que é produzido lá. Ele é dividido basicamente por essas duas partes aqui, ó, que são duas subunidades, né? Uma subunidade maior e uma subunidade menor, que a gente consegue ver nessa imagem aqui também, tá? Ele contém o RNA ribossômico, né? Que basicamente são as informações do tipo de proteínas que vão ser sintetizadas, tá? E ele pode estar tanto fixado no retículo endoplasmático, como a gente viu no slide anterior, né? Fixado na parede ali, na membrana do retículo endoplasmático, quanto ele pode estar livre, tá? Livre aí no interior da célula. Beleza? O que esse cara faz? O ribossomo, pessoal, a função dele é síntese proteica, né? Ou seja, produzir proteínas, tá? Então as células precisa de uma determinada proteína ou o tecido ali, então aquele grupo de células daquele tecido, eles sintetizam as proteínas que forem importantes aí de necessidade para o nosso corpo ali, beleza? O núcleo, tá? Então o núcleo é a célula central, né? Quando a gente passa lá pelo ensino fundamental, a gente já aprende lá que a célula é formada pela membrana, pelo citoplasma e pelo núcleo, né? Então o núcleo, pessoal, é o centro, né? Ou seja, é ali onde fica basicamente as informações, né, funcionais daquela célula. Então ali fica a nossa carga genética, né? Então o que é o núcleo, pessoal? Ele consiste basicamente numa estrutura globular, né, uma bolinha ali, e esse núcleo ele possui também uma membrana, né, um envoltório que separa um líquido que tem dentro desse núcleo do líquido que tem fora, como se fosse uma membrana plasmática, tá? Esse núcleo, essa membrana, né, nuclear, né, ela possui orifícios, né, que são esses poros, como vocês podem visualizar aqui na imagem, ó, esses poros, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, tá? Esse poro vai ser os pontos de transição, né, de movimentação ali de substâncias que vão circular dentro e fora do núcleo ali, tá? Ele possui, então, como eu disse para você, essa membrana, né, que separa a parte externa da interna, né, que é a membrana nuclear, também chamado de carioteca, né? Também o núcleo, ele possui no seu interior essa estrutura também globular chamada de nucleolo, tá? Aqui nesse nucleolo, pessoal, é onde vai ser produzido ali os ribossomos, tá? É aqui nessa região também, pessoal, que existe principalmente, né, um volume de massa entrelaçada chamado de cromatina, tá? As funções, né? As funções, o núcleo, como eu disse, o nucleolo, como eu disse para vocês, ele vai produzir os ribossomos, tá? Os poros, que são essas extremidades ali na membrana nuclear, ele vai possibilitar o controle, né, no movimento de substâncias que vai entrar ali no núcleo e sair, né, como eu disse para vocês. E aqui nessa cromatina, né, esse envoltório entrelaçado, existem aqui os cromossomos, né, que são os genes, né, as informações ali
estruturais e funcionais das células ali, né? Então ali está escrito ali todas as informações pertinentes ao funcionamento e também manutenção da célula, né? Nosso DNA e RNA, beleza? Então vamos lá, continuando. Os centríolos, pessoal. Então, o centríolo, como vocês já devem ter ouvido falar, né? São estruturas que estão organizadas também em tubos, tá? Esses tubos também são chamados de centrossomo, né? Centríolo e centrossomo são sinônimos, tá? Ele é formado por um par, né, de centríolo, então duas unidades ali, tá? Esse material dele é um material pericentriolar, né? A palavra peri vem de ao redor, né? Ao redor do centro ali, tá? A função dos centríolos, basicamente, pessoal, é como ele contém umas proteínas chamadas tubulinas, né? Eles vão ser usados principalmente para o crescimento, né? Lá na fase, no fuso mitótico, né? E também para a formação dos microtúbulos, que são estruturas ali também de movimentação que vão compor o citoesqueleto da célula. Beleza? O citoesqueleto, esse cara, basicamente, ele está localizado por toda a superfície da célula, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem. Ele é formado basicamente... Desculpa aí, gente. Beber mais uma água. Ele é formado basicamente por 3 tipos de proteínas, tá? E isso conforme o diâmetro dessas proteínas, né? Ele tem uma nomenclatura, né? Ele pode ser tanto chamado de, como vocês podem ver aqui, né? Filamentos intermediários, microtúbulos ou filamentos de actina, né? Os filamentos de actina são essas estruturas aqui de menor diâmetro, né? Ele é também chamado de microfilamentos, tá? Os termos são sinônimos aí. Eles são os mais finos e eles estão principalmente localizados na superfície, né? Principalmente aí na superfície da célula. Essa coloração cinza aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, tá? São os filamentos de actina, tá? Esse cara, ele vai participar tanto do movimento da célula, né? E também contrações ou divisão celular e locomoção, quando a célula precisa se movimentar ali, tá? Ele vai dar aquele suporte mecânico para a célula, né? Ancorando ali o citoesqueleto, as outras estruturas que vão dar a forma da célula, né? Então ele vai participar desse processo aí, tá? Os filamentos, os microtúbulos, que são esse do meio aqui em verde, ó, os microtúbulos, eles são os tubos maiores. Então tem um tubo menor, que é o filamento de actina, e o tubo maior, que é o microtúbulo, né? E o que está no meio é o intermediário, então o filamento intermediário é o do meio, tá? Então o microtúbulo, eles são aquelas estruturas que a gente viu, né? Lembra do slide anterior, né? Os centríolos vão se organizar ali através das tubulinas e vão formar o microtúbulo. Então o microtúbulo, eles são aqueles tubos ocos, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, é um tubinho oco, tá? Eles são formados principalmente por aquela proteína que eu me referi, chamada de tubulina, tá? Que é organizado, que é montado lá pelo cromossomo, que a gente comentou. Ele vai atuar, pessoal, principalmente na questão da movimentação das organelas, quando eu preciso da organela modificar a sua posição, tá? Ele que vai atuar. A movimentação também do cromossomo, que acontece lá na divisão celular, né? E também, em caso de, dependendo da célula, nas projeções ali dos cílios e flagelos ali. Então, os microtúbulos, eles vão atuar dessa forma, tá? O filamento intermediário, né, que tem, o nome já fala, né, um tamanho médio intermediário, que é esse da imagem superior aqui. O filamento intermediário, ele é composto por vários tipos de proteínas, tá?
ele está localizado, pessoal, ele é ativo, né, principalmente naquelas células que estão sujeitas a mais movimentações, mais estresse mecânico, tá? Ele vai manter também a posição das organelas, ou seja, naquela posição original das células, né? Então ele vai manter ela naquela posição, aquelas organelas, e ele também vai favorecer quando a célula precisa se prender a outras, né? A outras células. Então, como vocês conseguem ver aqui, ó, os pontinhos azul aqui, né? Locais de fixações, tá? Então, é um pouquinho aí sobre o citoesqueleto. Os lisossomos, tá? Então, os lisossomos são formados por vesículas, né? Como vocês podem ver, ó, vesículas. Essa vesícula, né? Ela é composta aí através de enzimas, né? Formadas a partir lá do complexo de Golgi, que é o próximo aqui que a gente vai ver, ó, do complexo de Golgi, tá? Então, o complexo de Golgi lá ele sintetiza algumas vesículas e coloca no seu interior alguns conteúdos, né? Basicamente enzimas, né? E essas vesículas são chamadas aí de lisossomos, tá? Esse é um tipo de organela, pessoal, que ele contém basicamente as enzimas digestivas, né? Que vão atuar no processo de digestão celular ali, tá? Como vocês podem ver, possui também na sua estrutura ali, né? As proteínas de transporte, né? A camada lipídica ali e no interior a mistura, né, dessas enzimas aí, né, que vão fazer o processo de digestão. As funções principais dos lisossomos, né, eles vão se fundir, ou seja, quando eles são liberados, eles vão encostar em determinadas estruturas, né, e vão se fundir. E ali eles vão liberar aquelas enzimas, né, aquele conteúdo que vai fazer o processo de digestão, né, celular, tá? Ele transporta também como função produtos finais da digestão para o citossol. Então, naquele processo final, né, da digestão, alguns produtos são transportados por ele. Ele atua também na autofagia, né, essa fagia, né, comer, né, destruir organelas desgastadas, aquelas organelas que não são mais funcionais. E ele também, em caso de incapacidade celular, quando a célula não está mais conseguindo cumprir a sua função, ela também, essas enzimas, os lisossomos que vão fazer a autólise, né, a quebra, a morte dessas células inteiras, tá? Então, os lisossomos vai atuar nessa parte de digestão também, total, beleza? Os peroxossomos, pessoal, basicamente esse cara também são vesículas, né, como vocês podem visualizar. Essas vesículas possuem no seu interior enzimas, né, principalmente enzimas e a catalase, né? Isso aqui vai atuar, pessoal, o peroxossomos vai atuar principalmente na deposição, na degradação de um produto lá da respiração celular chamado peróxido de hidrogênio. Então, quando para se sintetizar proteínas, para a respiração celular formar energia, libera-se algumas substâncias, né? O peróxido de hidrogênio é um tipo de substância que é tóxica para a célula. Então, a célula precisa destruir essas substâncias que causam toxicidade. E essa vesícula contendo essa catalase e as enzimas vai decompor o peróxido de hidrogênio, ou seja, ele vai quebrar esse peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, basicamente, né? Formando aí, basicamente, a água, né? Água e oxigênio ali, tá? Separando e retirando essa toxicidade ali. O complexo de Golgi, né? Ou também chamado, pessoal, de aparelho de Golgi, tá? Vocês podem achar esse termo aí também, tá? Ele é formado também por sacos, né? Esses sacos membranáceos, né, achatados. Então, esses saquinhos aqui que vocês conseguem visualizar aqui, ó. E aqui também. Esses sacos achatados, eles têm um número aí entre, como vocês podem ver, ó, ele é todo aqui, ó, um monte, né?
Então ele vai aí de 3 até 20 sacos achatados. Cada saquinho desse aqui vai formar o que a gente chama de cisterna, tá? Então ele vai formar as cisternas. Ele é dividido, pessoal, estruturalmente em 3 faces, né? É como vocês conseguem visualizar aqui, ó, né? Então, em 3 faces, tá? Essas faces, elas são as faces de entrada, né? As faces mediais e as faces de saída, tá? Essa face de entrada, pessoal, basicamente é onde ele aceita as proteínas que vêm lá do retículo endoplasmático rugoso. Então, como vocês podem olhar aqui, ó, nessa imagem aqui está o retículo endoplasmático granuloso, rugoso, e existem proteínas que são produzidas ali pelos glicoproteínas, né, produzidas ali pelo retículo endoplasmático, né, associado ao ribossomo, e essa substância que está vindo para cá, ó, é recebido pelo complexo de Golgi, né, por essa fase de entrada, e ele vai trabalhar, né, nessas substâncias aqui, beleza? A face medial, né, as glicoproteínas, né, ou os glicolipídios ou as lipoproteínas são liberadas, né? Então essa face lateral é onde as glicoproteínas, as lipoproteínas, né, e os glicolipídios são entregues, né? Então ele vai ser liberado por essa região medial, tá? Então a face, né, de entrada, face medial e a face de saída, beleza? A face de saída é aqui que vai resultar, né, nessa modificação, porque basicamente, pessoal, o complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, o que ele faz? Ele recebe esses produtos, né, sintetizados lá pelo retículo endoplasmático liso, rugoso, né, e outras organelas, e ele transforma, né, os livros aí usam muito o termo empacotar, né, empacotador. Então ele vai converter, empacotar essas substâncias que chegaram até ele ali, tá? Formando essas vesículas, né, que foram produzidas ali. Na face de saída, acontece essa modificação dessas moléculas ali, né, e ele vai embalar, ele vai classificar, embalar essas vesículas, né, e vai dar continuidade no seu transporte, ou seja, para o local que ela vai ir. Se ela vai atuar no interior da célula, se ela vai atuar no exterior da célula, então o complexo de Golgi ele vai dar essa sequência aí. Beleza? A mitocôndria, pessoal. A mitocôndria é uma organela também muito importante na célula, tá? As mitocôndrias são basicamente o motor, né? O motor da célula. Por que o motor? Porque é aqui que acontece a síntese de energia, né? A produção de energia, né? É muito usado o termo respiração celular. Então aqui acontece esse processo de respiração celular, no qual a célula, após a entrada no interior da célula da fonte energética, essa fonte energética ela desloca para dentro da célula para essa organela que vai ser usado para energia. Então a célula está aqui, né? O núcleo está aqui, né? E aqui nós temos no meu desenho, né, uma mitocôndria. E aqui, por exemplo, eu tenho o interstício, né? O vaso sanguíneo e o interstício. Então, por exemplo, a molécula de glicose que chegou aqui, vou pegar um gel aqui, ele vai adentrar o interior da célula pela proteína, e essa glicose, ela vai chegar, o foco dela é o interior da mitocôndria, né? Aqui na mitocôndria, basicamente, pessoal, nós temos a sua estrutura, né? Como vocês podem ver, a matriz intracelular, as cristas, que são essas ondulações, né? E o espaço, né? A membrana, que é interna e externa. Tem duas membranas celulares. Então, a glicose ela vai adentrar o citosol, e aqui dentro, pessoal, na matriz celular, ela vai acontecer o processo de respiração celular. Basicamente, essa glicose ela vai ser transformada, né, em acetilcoenzima A, né?
lá no ciclo do ácido cítrico, né, ciclo de Krebs, e vai, ao final, né, ele vai girar naquele processo lá, formando NADH, FADH, tudo que vocês já devem ter visto, né? E ao final a gente vai ter uma molécula, essa NADH, né, o NAD, né, H e o FAD, e a gente vai jogar num outro processo chamado cadeia de transporte de elétrons, né, e fosforilação oxidativa. E ao final aqui nós vamos resultar no que importa aqui para o tema, né, que é o ATP, tá? Então, repetindo, pessoal, a mitocôndria é o motor da célula. É ela que vai produzir energia para que a célula tenha condições funcionais de usar. Então, ela recebe um produto energético, né? Aqui eu dei o exemplo da glicose, mas ela também sintetiza com outros produtos, tá? Ao final, a mitocôndria vai, nesse processo de respiração celular, ao final ele vai produzir a molécula de energia que é chamado ATP, né? Adenosina trifosfato. E esse ATP vai ser utilizado, por exemplo, na contração muscular, nas bombas que existem na membrana. Então, o ATP vai ser a moeda, né, energética ali, funcional da célula. Tá? Então, a mitocôndria é muito importante por conta disso aí. Existem outras, tá, pessoal, que a gente não comentou, né, outros tipos de organelas ali, mas eu acho que deu pra gente dar uma conversada um pouco sobre isso aí, beleza? Eu vou fracionando a aula aqui para não ficar muito cansativo, né, em partes, e a gente vai dar continuidade aí, beleza? Um abraço a todos, valeu!